O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Irmãos, com essa oração de Davi, nós iremos começar o culto de oração dessa noite. Nós vamos, juntamente com Davi, compartilhar a nossa fé, vamos expressar a nossa fé e a nossa confiança em Deus através das nossas orações. Vamos ter essa primeira palavra de oração inicial. Deus bendito, pedimos-te, ó Deus, que tu nos abençoes e nos ajudes. Mas também, ó Deus, primeiramente, antes de todas as coisas, antes mesmo, ó Pai, das tuas bênçãos, nós queremos a tua presença, nós queremos te engrandecer, te louvar, te bendizer. Todo culto é culto de adoração. Inclusive esse culto de oração, em que nós gastamos um tempo maior em oração e também fazemos o nosso estudo bíblico. A nossa oração, conforme eu falei, demonstra a nossa confiança em Ti, por quem Tu és. Então, quando oramos a Ti, isso também é uma forma de louvor a Ti. Quando estudamos a Tua palavra e aprendemos mais de Ti, isso também serve de louvor a Ti, porque reconhecemos a necessidade de crescermos no conhecimento de Ti, a necessidade que temos como crentes em Cristo Jesus de aprendermos mais a respeito da Tua vontade e a respeito das Tuas propriedades e características como Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a Te adorarmos cada vez mais com o nosso entendimento, com o nosso coração, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com todas as nossas forças. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, através do cântico de um hino. Vamos cantar a nossa fé através da letra desse hino. Vamos entoar esse louvor ao Senhor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus morreu, do seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida tal rastro de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador,
investir agora, irmãos, um tempo maior de oração e uns pelos outros e também de agradecimento. Nós temos muitos pedidos aqui que chegaram até nós de uma forma ou de outra e por isso nós iremos orar agora por cada um desses pedidos aqui que nós vamos colocar diante do trono da graça, né? Então, quero convidá-lo a colocar seus pensamentos e coração em Deus. E quando eu estiver orando, você esteja concordando comigo nessa oração para que juntos possamos interceder por tantos irmãos que estão necessitados da intervenção do Senhor em suas vidas. Então vamos orar, por favor. Obrigado, Deus, porque temos mais essa oportunidade de termos esse culto de oração em que podemos colocar diante de Ti as questões da vida, ó Pai, que muitas vezes nos afligem, que muitas vezes trazem tristeza, tentam roubar a nossa paz. Obrigado porque Tu tens nos sustentado. Obrigado porque não são as tribulações desse tempo presente que vão nos afastar de Ti, nem vão tirar a alegria que temos em Cristo Jesus. Colocamos, ó Pai, diante de Ti a vida daqueles irmãos que estão sofrendo com algum tipo de enfermidade ou estão se recuperando de cirurgia e como a irmã Janaína se preparando para outra cirurgia. Ajude, ó Pai, a irmã Dora na sua recuperação da saúde, no tratamento que ela está fazendo, no repouso que ela precisa guardar. Tome, ó Deus, essa irmã debaixo da Tua graça e que ela se recupere rapidamente. Conforme eu falei, irmã Janaína, no seu preparo para uma nova cirurgia, a recuperação da anterior não tem sentido nada, se recuperou bem, mas, ó Deus, esteja também preparando adequadamente para que a segunda cirurgia ocorra sem grandes dificuldades. Obrigado, ó Deus, pela recuperação da irmã Marilda. Continue, ó Deus, amparando-a no seu tratamento, no acompanhamento médico que ela vai fazer. Também a irmã Lourdes, ó Pai, no tratamento que ela precisa fazer, nos acompanhamentos, nos exames periódicos que ela vai fazer ao longo dos anos, ó Pai, para ver a sua situação, avaliar e ver como é que está o seu estado. E também, ó Deus, que ela pediu anteriormente, que aqueles efeitos da quimioterapia possam se encerrar por definitivo e ela voltar às atividades normais que ela tanto deseja, ó Pai. Tome essa irmã debaixo dos Teus braços, ó Pai. Pedimos, ó Pai, estamos clamando já por algum tempo, já algumas semanas, já mais de uma semana, melhor dizendo, pela vida da irmã Jaqueline. Ó Deus, venha cuidar dessa irmã. Ajude-a, ó Pai. Tome essa irmã sob os Teus cuidados especiais. Lá no CTI, onde ela está passando por um tratamento intensivo. O estado dela é grave, mas estável, conforme o último boletim médico, ó Deus. Venha ajudá-la, ó Pai. Obrigado porque o estado já esteve pior, melhorou um pouco, a febre que ela estava tendo devido a uma infecção possivelmente hospitalar, já amenizou, já amainou, e agora os médicos estão tomando outros procedimentos para ver se essa irmã se recupera, sai dessa situação de gravidade, possa se ir para o quarto, depois, posteriormente para sua casa, para o tratamento que vai fazer. Mas tome, ó Deus, essa irmã, cuide dela, ó Pai, ajude, ó Deus, ampare-a, Senhor, livra, ó Pai. Tu és o Deus
Deus dos milagres. Nós cremos nisso. Ao mesmo tempo que nos submetemos à tua vontade, nós pedimos por um milagre na vida dela, para livrá-la, Pai, desse mal terrível, para que ela possa se recuperar da sua saúde. Também colocamos diante de Ti a vida da Priscila, a esposa do pastor Douglas, que está no estado gravíssimo. Ó Senhor, venha livrá-la também. Ajude, ó Pai, a recuperar a sua saúde. Ó Deus, nós pedimos pela Tua bondade sobre a vida dessa irmã, dos familiares dessa igreja, ó Pai, que ela faz parte e que ela serve. Ó Deus, venha realizar, ó Pai, uma cura na vida dela, na vida da irmã Jaqueline, ó Deus. Nós não merecemos nada. Quem somos nós até para elevarmos as nossas vozes até a Ti? Nós não somos nada, reconhecemos isso, ó Pai. Mas em nossa pequenez, contamos com a Tua misericórdia e graça. Ó Deus, pelos méritos que há em Cristo Jesus. Ele sim merece todas as coisas, e porque Ele merece, nós pedimos, ó Deus, o Teu favor, a Tua graça restauradora na vida das irmãs Jaqueline e Priscila, para que elas possam vencer esse momento em que a sombra da morte as assola, ó Pai, e elas possam retornar para os seus familiares. Senhor Jesus, pedimos, por favor, nos atenda, ó Pai, pedimos, ó Pai, tenha misericórdia, derrame a Tua graça sobre a vida delas, ó Pai, também sobre a vida dos familiares, dos amigos, dos irmãos da igreja, em que essas irmãs frequentam, e são irmãs muito queridas, ó Pai, no nosso meio. Tome, ó Deus, essas vidas, por favor, realiza, ó Pai, essa obra. Tu tens o coronavírus em Tuas mãos. Através desse minúsculo ser, Tu mobilizastes, mexestes com o mundo todo. Mas o mesmo Deus que tem esse coronavírus sob suas mãos, debaixo das suas mãos, conforme o irmão Gabriel bem lembrou, pode sim, tem também a vida da irmã Jaqueline e da irmã Priscila. Ó Deus, Tu és todo poderoso. Tu és soberano sobre todas as coisas. Por isso Tu podes sim realizar um milagre. Nós não estamos impondo, determinando, estamos clamando, rogando pela Tua graça e pela Tua misericórdia nessa situação. Também, ó Pai, temos outros pedidos de outros irmãos que aqui trouxeram, ó Pai. Nós pedimos pela vida do Tauã, filho da irmã Genaína, para que ele permaneça firme na decisão de seguir a Cristo, ó Pai. Quem sabe o diabo vai tentar roubá-lo dessa decisão, mas, ó Deus, ser gracioso e ajude, ó Deus, a perseverar. Pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito que trouxe o arrependimento, a confissão e o desejo de seguir a Cristo, o mantenha firme também nessa decisão. Peço, Deus, pela vida do irmão Fábio Barros, o seu casamento, peço pela vida da Amanda, também, ó Deus, o seu trabalho na polícia militar, que Tu guardes, proteja, ó Deus, ajude-o, preserve, ó Pai, em meio aos perigos que muitas vezes esse irmão pode estar exposto, ó Pai. Também, ó Deus, eu peço pelo seu Newton, pela Sandra, questões de saúde que eles enfrentam, ó Pai, tome, ó Deus, essas vidas em Tuas mãos, Senhor Jesus, cuide, ó Pai. Precisamos também da operação miraculosa e graciosa nessas vidas, Senhor. Peço pela mãe da irmã Lenice, as dores que ela sente no joelho quando vai se movimentar devido à questão de saúde. Ó Deus, venha abençoá-la, que o tratamento realmente surta efeito, que essas dores sejam minimizadas, ó Pai. Afofe a cama dessa senhora. No seguinte sentido, ó Pai, ajude, ó Deus, a ter minimizada as dores que a estão afligindo. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos. Também, ó Pai, eu
nós agradecemos pela vida da irmã Ormi, a avó da irmã Suelen Robin, ó Pai, que ela está tendo uma alternativa do tratamento desse problema de pressão alta que ela estava sofrendo e não estava conseguindo encontrar tratamento. Obrigado por isso. Ajude, ó Deus, a se recuperar. Também, ó Deus, a irmã Suelen agradece pelo sustento e cuidado, ó Pai, que Tu tens sobre a vida deles, apesar desse tempo difícil, apesar de redução de salário, esses irmãos têm sentido a Tua mão provedora sobre eles, ó Deus. A irmã Suelen Pereira também agradece o sustento, ela pede pela família, pelo cuidado Teu sobre a família dela e também pela vida do seu marido, o Max. Ó Pai, ajude, abençoe esse moço nos seus projetos, nos seus planos, mas que antes, ó Pai, no mais importante, ele venha conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, confessando e se arrependendo dos seus pecados. A irmã Vânia pede pela saúde do Caã, que está sofrendo com alguns probleminhas. Ó Deus, venha ajudá-lo a encontrar o tratamento adequado, não é? Que ele possa se recuperar e não ter mais as dificuldades que ele está tendo. Ao mesmo tempo, a irmã Vânia agradece porque não faltou trabalho, porque ela está tendo serviço. Obrigado por isso, ó Pai, por essa fonte de sustento familiar que mesmo no período da pandemia não se escasseou para essa irmã. O irmão Wendel pede pelo país e nós compartilhamos com ele desse pedido, ó Pai. Tome o nosso país em Tuas mãos. Venha, Senhor, debelar o mal por completo. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento tão difícil, ó Deus, de tantas incertezas na área científica, na área política. Ó Pai, venha nos ajudar. Ajuda-nos, ó Pai, ajude os governadores do nosso país, as autoridades que têm o poder de decisão, a tomarem as decisões sábias, corretas, para o bem do nosso povo. Também o irmão Wendel pede pela família e agradece por tudo e pelo sustento que tem tido em todo o tempo, por tudo que o Senhor tem feito por eles. Obrigado, a Deus, nós nos alegramos juntamente com esse irmão, porque Tu tens cuidado de nós o tempo todo. Pedimos, ó Deus, pela cirurgia do irmão Vladimir, ó Deus, que tudo ocorra bem. Ele não poderá fazer no primeiro momento devido à pandemia, mas após as cirurgias eletivas serem liberadas, ele fará essa cirurgia. Cuide dele, ó Deus, nesse período, e que esse processo de preparatório ocorra bem, que posteriormente também a cirurgia ocorra sem nenhum problema e que esse irmão se restabeleça de forma breve. Ao mesmo tempo, ele agradece pela Tua bondade, ó Deus, sobre a vida dele, sobre a vida de sua família. Obrigado, ó Deus, porque Tu és bom em todo tempo. Em todo tempo Tu tens cuidado de nós. Ao irmão Rogério Filho agradece também pela Tua bondade, pelo sustento que Tu tens dado e também pela segurança da família em meio a esse tempo de infecção, de propagação, de contágio do coronavírus, porque nenhum membro foi acometido por essa doença. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado, a Deus, porque Tu tens protegido e nós nos alegramos juntamente com esse irmão por esse cuidado protetor Teu sobre a vida dos familiares, ó Deus. O irmão Eleomar agradece pelas bênçãos, pelas muitas bênçãos que Tu tens derramado sobre a vida dele, da sua família. E ao mesmo tempo, ó Pai, eu peço pela irmã Linéia, pela sua saúde, pelas dificuldades que ela encontra, ó Deus, ajude, ó Deus, e abençoe, ó Deus, essa irmã no tratamento e que ela possa se sentir bem, se restabelecer completamente
dos problemas que de vez em quando ela tem. Toma, meu Deus, essa irmã também nas tuas mãos, ó Pai, e ampare-a, ó Senhor, nesse sentido. Eu quero pedir a Deus pela vida da Débora, que mesmo não morando em Friburgo, morando tão longe, lá em Santarém, tem acompanhado os nossos cultos. Obrigado porque ontem ela aniversariou. Tome essa vida em tuas mãos. Continue, ó Pai, a guiá-la, a protegê-la, a sustentá-la e a direcioná-la para onde tu queres que ela chegue, para onde tu queres que ela vá, ó Deus, dentro dos teus planos e propósitos. Tome essa vida em tuas mãos, realiza, ó Deus, os teus planos na vida dela, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado mais uma vez porque podemos orar. Obrigado pelo louvor que iremos cantar agora. E também obrigado pelo estudo bíblico que faremos logo em seguida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos, junto com o Ministério Louvor. Aclame ao Senhor. Vamos aclamar. Vamos elevar as nossas vozes em exaltação ao nosso Deus.
Nós vamos começar então o nosso estudo bíblico dessa noite. Eu gostaria de, em primeiro lugar, que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19. Antes de nós fazermos o nosso estudo bíblico, gostaria de lembrar a estrutura desse capítulo que nós estamos vendo, né? Ou que foi criada para facilitar o estudo desse capítulo. Nós vimos reflexões sobre pobreza, vimos orientações para o seu dia, atenção, cuidado, que foram algumas advertências. Nós terminamos de ver na quarta-feira passada consequências óbvias de escolhas equivocadas, e hoje nós vamos introduzir o assunto questões de família. São os versículos 13, 14, 18, 26 e 27. Hoje nós iremos ver somente os 3 primeiros versículos, e na quarta-feira da semana que vem nós veremos os versículos 26 e 27. Então vamos ler os versículos 13, 14 e 18, ok? Leamos então. Provérbios 19, versículos 13, 14 e 18. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E o versículo 18 fala: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos pensando sobre esse capítulo de Provérbios. O Senhor tem nos falado algumas coisas importantes. Hoje nós vamos pensar sobre algumas questões de família. São algumas orientações do sábio a seu filho relacionado à família. Como eu falei, nós iremos ver somente esses 3 versículos nessa noite. Estão acompanhando na sua tela questões de família. O primeiro assunto que você tem aí é filho insensato e mulher briguenta. Filho insensato e mulher briguenta. Irmãos, eu fico pensando como é triste para alguém ter um filho insensato. Agora, imagine para um homem de uma casa, um pai, você ao mesmo tempo ter um filho sensato e uma mulher rixosa, uma mulher contenciosa, né? Conforme está na minha versão, ou na versão que nós lemos, que significa uma mulher briguenta. E que falta de paz, que atmosfera de guerra
e de conflito. Um filho que não tem um procedimento sábio. Ao mesmo tempo, esse pai tem que lidar com uma mulher que ela é briguenta, ela vive brigando por as mínimas coisas que acontecem, ela vive se queixando, murmurando, mais ainda, é uma mulher irritadiça, né? É uma mulher que briga por qualquer coisa. Não é fácil. Coitado desse homem, né? Duas situações que ele tem que lidar na vida. Eu quero ver um pouquinho sobre a questão dessa primeira questão de família, que é um filho insensato. Então, acompanhando aí na sua tela, você tem um filho sem juízo, traz enorme dor de cabeça a seu pai. Torna-se motivo de vergonha, sofrimento e ruína para toda a sua casa. Que sofrimento para um pai ter um filho descabeçado, né? É um filho descabeçado que dá dor de cabeça para o seu pai. Que situação! Como é triste ver e acompanhar a vida de algumas pessoas que sofrem porque o seu filho ou os seus filhos começaram a fazer escolhas erradas na vida, trazendo dor e sofrimento. Eu me lembro que eu estava num dia, num ponto de ônibus aí em Nova Suíça, aguardando o ônibus. Isso era cedo, por sinal, e aliás, melhor dizendo, eu estava com o carro perto de um ponto de ônibus e tinha um senhor bem cedo sentado lá no ponto. Aí chegou o filho começou a discutir com esse senhor, e esse senhor tinha saído de casa por causa das confusões e das brigas que tinha na sua casa. Então, bem cedo, ele resolveu ir para o ponto do ônibus, pegar o ônibus e sair pela cidade, caminhar e ficar longe de casa. Aí aquele filho que já era casado, não morava junto, ficou lá conversando e chamando a atenção e tentando acalmar a coisa e trazer o seu pai à razão para que ele não tomasse o ônibus e fosse passar o dia longe de sua casa. Irmãos, que angústia, que tristeza. A Bíblia nos ensina a criar o filho desde cedo nos caminhos do Senhor. Precisa haver, logicamente, uma coerência entre aquilo que você ensina e aquilo que você vive. Eu percebo que muitas vezes, muitos pais até se preocupam em levar seus filhos para a igreja. Ou então até se preocupam em falar do Senhor, ou falar coisas, ou ler versículos bíblicos, melhor dizendo, sendo bem objetivo. Só que não tem uma vida de devoção. Quantos filhos que estão afastados da igreja, estão afastados do Senhor. Quando você vai ver, o pai também tem uma vida não devocional, não piedosa, não tem uma vida devocional no sentido em devoção a Deus, não é? Abre mão das coisas de Deus por qualquer outra coisa. Uma vez conversando com o pai, ele falou assim: meu filho está desanimado, está frio. Só que esse pai também não se preocupa tanto com as coisas de Deus, não. O mau exemplo começou a partir dele. Então essa incoerência, esse mau exemplo levou o filho, está levando o filho a uma frieza espiritual e um afastamento de Deus. Não adianta orar de vez em quando, orar quando a situação está em crise, orar quando as coisas estão difíceis, se a vida não está entregue ao Senhor. Quem sabe alguns pais agora estejam colocando
a mão na consciência e pensando o quanto que ele contribuiu para que o seu filho, a sua filha estivessem longe dos caminhos do Senhor. Às vezes, alguns irmãos da igreja, eu quero falar isso com todo carinho, eles não gostam quando eu chamo-os para conversar e falo: o seu exemplo está ruim. Você não participa dos cultos, você não vem para a EBD, não traz o seu filho, não traz a sua filha. Mais tarde, quando se tornar adolescente e jovem, ele também não vai querer vir. Aí você vai se preocupar e muitas vezes vai dizer: ele está frio na fé, está desanimado, o problema é da igreja, o problema é que não tem atividade, a igreja não cativa os jovens, não cativa os adolescentes. Igreja não foi feita para isso, irmãos. Me perdoem. Igreja não foi feita para cativar, mas para glorificar a Deus e ensinar a sua palavra. A única coisa que a igreja faz para cativar alguém é ensinar a palavra do Senhor. Se está centralizada na palavra do Senhor. Então, se uma criança, ela cresce vendo um bom exemplo na sua casa, ela cresce buscando a Deus, consequentemente, ela vai querer o Senhor na sua vida. Eu louvo ao Senhor porque essa semana recebi a notícia de que 2 crianças que estão lá com seus 9 anos de idade, chegando perto de seus 9 anos de idade, falaram: eu quero ter Jesus na minha vida. Que bênção! E eu louvo ao Senhor pelo ministério infantil da nossa igreja, mas também eu louvo ao Senhor pela vida desses pais que estão sabendo conduzir seus filhos para Jesus. Eu já falei algumas vezes, irmãos, e talvez muitos não entendam isso. Eu não conheço nenhum filho de membro que seja envolvido com Deus e a sua obra, bem envolvido mesmo, que muitas vezes se deixa gastar pela obra do Evangelho, pelos ministérios da igreja, ou nos ministérios da igreja. Eu não conheço nenhum filho eu não conheço, pode ter, mas eu não conheço nenhum filho que foi criado assim, aprendendo a amar a Deus e a sua igreja, que tenham se desviado do Evangelho. Já até ouvi casos de pessoas que tiveram uma certa frieza, assim. Acho que o termo não é frieza, mas quando os atrativos do mundo tiveram muita força quando ele chegou na juventude, e ele vacilou, mas daqui a pouco ele retornou. Aquelas coisas que ele havia aprendido fizeram sentido. É óbvio que é possível até que um pai, uma mãe crente se esforce, ela busque o Senhor verdadeiramente, se envolva com as atividades da igreja. Por que eu estou falando igreja? Igreja é manifestação visível do reino de Deus aqui na terra, não é? Então a igreja nos ajuda a servir uns aos outros, a exercitar os nossos dons e também nos ajuda no anúncio da proclamação do reino de Cristo. Então, às vezes até pode acontecer de um pai, de uma mãe verem os filhos se afastarem. Mas a paz que eles sentem no coração de terem feito aquilo que deveriam fazer é muito importante. Porque o que eles deixarem de fazer vai ser cobrado um dia deles, quando estiverem na presença de Deus, na eternidade. Um filho sem juízo traz enorme dor de cabeça, é motivo de vergonha, de sofrimento e de ruína. Os noticiários de jornais e revistas, né? Redes sociais, diariamente trazem notícias dolorosas
de filhos que se rendem a drogas, de filhos que roubam seus pais para alimentar seus filhos, seus vícios, melhor dizendo, de filhos que, por ganância, matam os pais para poder obter a herança, ou então para poder continuar com o tipo de vida que tem. Há alguns anos atrás, os irmãos, alguns devem se lembrar de um caso de um rapaz que matou o seu pai e matou a madrasta, né? O caso de Gil Rugai. Ele havia roubado a empresa do pai. O pai descobriu o roubo e ele ia tomar medidas. E para esconder esse roubo, para evitar os prejuízos que ele teria com as medidas do pai, ele resolveu matar o pai e também matou a madrasta. Que coisa triste, que notícia triste. Aí na sua tela você tem assim: um filho insensato é uma tragédia, uma fonte de desgosto, a desgraça do pai. Como é triste termos filhos insensatos. Interessante, irmãos, eu tive um Chevette 76. O interessante não é ter o Chevette, não. Não desejo isso para ninguém. Esse Chevette 76. Quanta dor de cabeça me trouxe o Chevette. No último problema, eu me desfiz do Chevette. Eu pude me desfazer, era um bem material. Eu falei, vou me desfazer antes que me traga maior dor de cabeça. Com filho, a gente não pode agir assim. Um filho é algo que nós devemos levar para a vida toda e vamos levar para a vida toda. Então precisamos investir na vida dos nossos filhos para que mais tarde nós não tenhamos dor de cabeça com eles, uma tragédia em nossas famílias. Agora, o outro aspecto que esse texto traz é sobre a mulher insensata. Mas antes ainda, pensando ainda um pouco mais a questão do filho, quero só dizer uma última coisa que está aí também na sua tela. Se o filho insensato é uma avalanche, né, melhor dizendo, que provoca uma inundação desastrosa, a mulher rixosa é uma goteira que pinga, sem parar e transforma a vida do marido num pesadelo. Então, esse aqui é um outro aspecto, introduzindo esse outro aspecto desse versículo. O filho é uma tragédia, é uma avalanche que vem e destrói tudo. Mas a mulher rixosa é um gotejar contínuo, não é? Você já viu que naquela madrugada um pingo, pic, pic, pic? Como é que aquilo vai se transformando, vai atormentando? Imagina isso, noite e dia, não é fácil. Torna a vida um pesadelo. Aquele homem já vinha sofrendo com o seu filho, agora sofre também com uma mulher rixosa, mesmo que seja só ela, mas se torna um pesadelo. Aí na sua tela você tem assim, a Bíblia diz que é melhor viver sozinho do que ao lado de uma mulher rixosa. Meu querido irmão em Cristo, se você se lamenta de estar sozinho, eu gostaria de dizer que a sua vida seria pior se você tivesse uma mulher briguenta do seu lado, um tormento na sua vida. Acredite nisso. Mas, por outro lado, se você, meu irmão, sente de Deus que deve namorar, se casar, ter alguém do seu lado para o resto da sua vida, deixe-me lembrar, por favor, a história do Chevette 76. Da mesma forma como um filho não pode ser descartado, uma esposa também não. Então, se você pretende namorar e casar, saiba escolher bem,
porque essa sua namorada ou sua noiva não vai mudar depois do casamento. Alguns aspectos tendem até a piorar, ok? Então, se ela é uma pessoa briguenta, se ela é uma pessoa birrenta, vingativa, se é uma pessoa que não te ouve e que você precisa ficar constantemente fazendo concessões para que ela não se enerve contra você e haja contra você, fale alto e brigue contra você, se ela faz isso enquanto namorada, imagine depois de casar. E tem um detalhe, a Bíblia nos diz que o casamento é para sempre, conforme a legislação aponta, até que a morte nos separe, ok? Então, meu irmão em Cristo, saiba escolher bem. É melhor viver sozinho do que ao lado de uma mulher rixosa. Usando as expressões bíblicas, é melhor você fazer sua tenda lá no deserto do que morar numa mansão ao lado de uma mulher amarga, que vive reclamando da vida, que vive azeda. Parece que quando toma banho, o chuveiro não derrama água, mas suco de limão. Então é complicado isso, não é? Então tem que evitar. Isso é motivo de pesadelo, de tormento. Aí na sua tela você tem filho sensato e mulher contenciosa são um tormento sem fim para o homem. Por isso, acautele-se, tenha cuidado, né? Acautele-se, tome cuidado, evite se envolver para o resto da vida com uma mulher rixosa, porque isso vai te trazer infelicidade. Isso faz com que haja falta de paz. Como é triste, eu já falei isso algumas vezes, ver algumas pessoas que quando vai dando 6 horas da tarde e termina o expediente do trabalho, está chegando próximo a ir para casa, a pessoa fica triste, o homem fica triste, porque sabe que chegando lá vai encontrar falta de paz no seu lar, devido à presença de um filho insensato e ou de uma mulher briguenta. Mas interessante, o versículo 14 nos fala assim. Deixe-me ler mais uma vez o versículo 13 que nós acabamos de comentar e vou ler também o versículo 14, que eu acho uma continuação importante. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Aí depois o versículo 14 nos diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Por isso, na sua tela, você tem o seguinte título aí: a melhor esposa vem de Deus. Irmãos, isso não é Deus, isso não cabe aos pais. Não é dos pais que vem a melhor esposa. A melhor esposa vem de Deus. Naquele contexto do Antigo Testamento, havia ainda alguns acordos que se fazia, né, entre casamentos, né? Então, mesmo naquela situação em que os pais muitas vezes faziam acordos de casamento, o homem precisava entender que aquela esposa prudente não estava vindo dos seus pais, estava vindo de Deus para ele. No nosso contexto, no contexto de namoro, nós precisamos entender também esse aspecto. Você pode orar, deve orar, procurar, mas esperar de Deus que essa esposa venha para a sua vida. Ele que vai trazer para você.
não é a sua beleza, a sua lábia, aquilo que você tenha, os seus argumentos, mas ela vem de Deus para te abençoar e abençoar a vida daqueles que são filhos dele. Os pais, aí na sua tela você tem, entesouram para os filhos. Os pais querem garantir que os filhos tenham alguma coisa nessa vida quando eles partirem. Irmãos, isso não é nenhum favor, não. Isso é tarefa para os pais mesmos, né? Isso é uma questão legal. Os pais, quando morrem, deixam para os filhos aquilo que eles conquistaram, não é? Que eles construíram. Ok? Isso não é nenhum favor, isso é natural, isso na vida dos pais, isso também é uma previsão legal, a lei estabelece isso. Agora, na sua tela você tem assim, mas se o homem pode herdar de seus pais casa, dinheiro, só Deus pode dar a ele uma esposa prudente, uma esposa sensata, é um presente de Deus. Por isso que você tem que pedir a ele esse tipo de esposa. Quem sabe você, jovem crente, ou da IBENS, ou então de uma outra igreja evangélica que esse vídeo vai chegar até você, esteja pensando em namorar, aí dentro de um padrão que você tem na sua cabeça, você tem um padrão de beleza. E você não pensa naquelas qualidades que são importantes para uma mulher que vai te acompanhar por toda a sua vida. Tem um texto de Provérbios, capítulo 31, que fala que essa mulher, ela vale mais do que finas joias. É um tesouro inigualável, que pai nenhum pode deixar para o seu filho. Diz que ela faz bem ao seu marido, não é? O seu marido é bem atendido por ela nas coisas que ela faz no seu dia a dia, nas atividades diárias, e ela só quer o bem ao seu marido, diferente daquela mulher rixosa, que na realidade ela quer massacrar, quer fazer com que o marido se sinta mal e satisfaça os desejos dela. A mulher, esse tipo de mulher prudente, na realidade ela olha para o bem do marido, ela edifica a sua casa, né? Com alegria, com inteligência. Ela toma medidas para que a casa seja bem estabelecida, bem edificada. São valores espirituais aí que estão sendo ensinados, né? São atitudes no dia a dia que vão fazer com que sua casa fique bem, funcione bem, não é? Seja para que o marido e os filhos sejam bem atendidos nas suas necessidades. Ela tem palavra de sabedoria e de bondade. Como é bom você ter uma mulher do seu lado, uma companheira que vai te trazer alguma instrução, alguma palavra e vai te ajudar nas decisões da vida, ou até mesmo vai te alertar contra alguma coisa, vai te confrontar com o seu erro. Isso é de Deus, irmãos, isso é de Deus. Ela é amiga, ela é conselheira, ela não coloca fardos pesados, ela alivia as tensões, não é? Ela tem beleza e belos frutos, é como se fosse a oliveira ao redor da mesa, tem beleza e belos frutos. Irmãos, que bênção ser agraciado por Deus com uma mulher prudente. Eu sei que alguns irmãos da igreja estão falando assim: amém, pastor, é isso mesmo. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu estou dizendo isso em nome dos nossos irmãos também da igreja. Como é bom ter uma esposa prudente, não é? Aí na sua tela você tem assim: se a esposa prudente vem do Senhor, os jovens deveriam depender mais de Deus para o casamento.
deveriam orar mais e buscar mais a vontade de Deus. Irmãos, eu tenho visto ao longo aí da minha caminhada cristã, inclusive, infelizmente, na nossa igreja isso também acontece, muitos jovens que na hora que vão buscar alguém para namorar ou para se envolver num relacionamento mais sério, esquecem de Deus. Os hormônios falam mais alto, a paixão fala mais alto. E isso cega o entendimento. Isso faz com que as pessoas coloquem os seus desejos acima até mesmo da vontade de Deus. Desculpe uma experiência que eu me lembro que em 1988, foi esses dias, 1988, eu estava no Palavra da Vida e graças a Deus, devido à convivência, né, a postura correta, uma menina se interessou e ela propôs que nós estivéssemos orando nesse sentido. Mas eu coloquei diante do Senhor, estava sozinho já há muitos anos, porque entendi que todo relacionamento deve ser sério, e quando eu começasse o relacionamento, esse relacionamento deveria ser com a intenção de me envolver de forma mais séria. E orei e falei: Senhor, eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade. Me ajude. Era uma serva do Senhor, sim, mas não basta apenas ser serva do Senhor. Tem que vir do Senhor para você. Ok? E um amigo, então, ele resolveu nos ajudar nessa conversa, intermediar essa nossa conversa para que nós não tivéssemos dificuldades de chegarmos a uma conclusão. Foi engraçado, irmãos. Hoje eu rio dessa situação, e na época também, é que na conversa, ele começou a conversar mais com ela do que comigo. Depois de um tempo, ele falou: Willis, eu quero falar contigo, preciso ter uma conversa com você. Pois não, meu irmão, pode falar. É que eu fiquei conversando com a fulana, e de muito conversar, nós acabamos entendendo que deveríamos namorar. Eu falei: eu sinto muito. Ele está preocupado porque ele achava que tinha me traído, né? Não, meu irmão, fica tranquilo, Deus te abençoe, Deus abençoe o seu relacionamento, vá em paz, né? E que tudo dê certo, né? Porque eu orei a Deus para que Deus me orientasse, Deus me orientou. O interessante é que, devido a um problema, uma mudança que houve naquele curso que eu fazia, era lá em São Paulo, eu tive que voltar para o Rio de Janeiro e estudar na cidade do Rio de Janeiro. Quando eu voltei, eu encontrei essa que está comigo, casada, vamos fazer 30 anos de casamento. Irmãos, como é bom confiar em Deus, confiar na direção de Deus. Deus vai sim trazer para você uma esposa prudente. Podemos entender isso como um princípio bíblico. Muitos casamentos hoje são feitos apressadamente, sem reflexão e sem oração. Decisões são tomadas, alianças são firmadas, sem que a vontade de Deus seja consultada. Antes de assumir o namoro com a Rosa, entendendo que nós tínhamos algo diferente, né? Nós conversamos um mês, saímos somente para conversar e orar e pedir para que Deus nos mostrasse o que Ele queria. Ela orava na casa, eu orava na minha casa, nós juntávamos, conversávamos para nos conhecer, para orar a respeito e pedir a instrução, a orientação de Deus. Depois de um mês, lá no almoço na casa de uma irmã, nós então firmamos o nosso namoro. 2 anos seguintes,
nós casamos e nós vamos fazer já 30 anos de casados. Como é bom ser sustentado e cuidado por Deus, irmãos. Ainda na sua tela você tem assim: muitos casamentos naufragam porque os jovens fecham os olhos durante o namoro e só os abrem depois para descobrir que fizeram uma escolha insensata. Já falei um pouco sobre isso, né? Quantas vezes os jovens fecham os olhos? Aqui eu quero falar tanto para o homem quanto para a menina. Quantas vezes fecham os olhos? Está evidente que aquilo não vai dar certo. Às vezes os pais falam, às vezes os pastores falam, às vezes os líderes falam, às vezes os amigos falam, mas as pessoas se tornam cegas pela paixão. Às vezes nem os pastores veem, nem os pais veem, mas a própria pessoa vê que aquele indivíduo tem lá no seu comportamento em secreto algo que desagrada a Deus, que não é bom e que pode trazer infelicidade ao casamento, mas mesmo assim insiste. Irmãos, eu poderia narrar as várias vezes em que eu já vi isso acontecer, mas mesmo assim não querem abrir os olhos. Eu posso crer que aqueles que não querem abrir os olhos é porque não oram a respeito do seu namoro e nem oram a respeito daquela pessoa que vão namorar um dia. Alguém já disse que se o homem não pedir a Deus uma esposa, o diabo lhe dará uma. Se o homem não pedir a Deus uma esposa, o diabo lhe dará uma. O último versículo, versículo 18, por gentileza, você tem assim na sua tela. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então você tem assim: cabe aos pais disciplinarem os filhos. É outra questão de família. Cabem aos pais disciplinarem os filhos. Dois extremos precisam ser evitados. O primeiro extremo, você tem na sua tela aí também, é a ausência de disciplina. A ausência de disciplina faz com que os filhos sejam mimados. E as crianças mimadas tornam-se adultos irresponsáveis e inconsequentes. Então, se você não disciplina o seu filho, você não está demonstrando amor. Você está contribuindo para que ele se torne um adulto irresponsável, para que ele se torne um adulto inconsequente, não preocupado com as consequências dos seus atos, com as escolhas que faz da sua vida. E o segundo extremo é o excesso de disciplina. Irmãos, filhos oprimidos, excessivamente disciplinados, eles se tornam inseguros, mas também se tornam filhos revoltados. A Bíblia diz que os pais não devem disciplinar os filhos a ponto de levá-los à ira, para que não fiquem desanimados, sem ânimo. Então, são dois aspectos importantes na disciplina. Não pode haver ausência de disciplina, nem excesso de disciplina. É um meio termo. Eu sei que o nosso novo ministro da Educação, ele está sendo bombardeado pela mídia, porque em um dos seus sermões, ele defendeu o uso da disciplina, mas a Bíblia ensina. Sim, me permita dizer isso, e você pode até me considerar um fundamentalista, que eu não sou, mas a Bíblia orienta-se o uso da vara. A dor, por menor que seja, vai ensinar aquela criança de que aquilo que ela faz traz consequências. E também vai ensinar aquela criança que aquilo que ela faz desagrada a Deus. Não é espancamento, irmãos, pelo amor de Deus. Os pais que
espancam os seus filhos, deixando marcas, sangramento. Isso não é bíblico, isso é pecado diante do Senhor. Mas a vara, quando a Bíblia fala do uso da vara, é algo simbólico, é alguma coisa realmente que vai lhe causar dor. Pode ser uma palmadinha no popô da criança, que não machuque muito, uma chineladazinha que seja, não é? Ou uma varada mesmo que seja de leve, por favor, não é para deixar vergalhões, né? Aquela de marcas de varada, mas esse tipo de disciplina exagerada provoca isso, mas deve sim haver algum tipo de disciplina, mesmo que a vara seja usada. É logicamente que isso é um último caso na questão disciplinar, ok? Ainda na sua tela você tem assim: a correção dos filhos é uma necessidade, pois a estultícia está ligada ao coração da criança. A disciplina é um ato responsável de amor. Infelizmente, devido ao pecado que nós já nascemos desde Adão, a estultícia está ligada ao nosso coração. Já nascemos com essa tendência às escolhas pecaminosas, às escolhas erradas. Então, porque os pais amam os filhos, os pais vão ajudar os filhos, através da sua disciplina, a fazerem as escolhas certas. Os pais que fazem vistas grossas à rebeldia dos filhos, os pais que deixam de disciplinar os filhos, estão contribuindo para a ruína dos próprios filhos. Não é um ato de amor. Se você se lembra bem, existe lá em 1 Samuel, capítulo 2, uma ilustração muito clara de atos de um pai que levaram os filhos à ruína e também a si mesmo. Ele também foi levado a uma desgraça. Então, conta a história de Eli e seus 2 filhos, Rofni e Finéias. Os filhos, eles, quando traziam sacrifícios para oferecer no templo aqueles animais, antes de a melhor parte, a parte mais gorda, ser oferecida a Deus, eles chegavam lá com um tridente, com um garfo grande, e espetavam dentro lá do caldeirão e pegavam a melhor parte para si. Que sacrilégio, né? Que coisa absurda. Eles se achavam no direito. Eles se colocavam em primeiro lugar do que em Deus. Se achavam mais merecedores do que Deus daquilo. E também, o cúmulo, eles mantinham relacionamentos sexuais com mulheres que iam, às vezes, servir de alguma forma na tenda, né? Onde não existia templo ainda, né? Onde naquela tenda, né? Onde os sacrifícios eram oferecidos e o culto a Deus era oferecido. Irmãos, pecados graves. Só que a Bíblia mostra que Eli amou mais os seus filhos do que a Deus. E até mesmo chamou atenção, sim, mas o que eles fizeram, eles deveriam ser expulsos da função sacerdotal, porque eles eram sacerdotes, Rofni e Finéias, devido ao seu pecado, e deveriam ser julgados de acordo com a lei. Só que como Eli fez vista grossa, eles continuaram, mesmo praticando esses atos, continuaram sendo sacerdotes, e Eli não os levou para julgamento. E a história bíblica, então, vai nos contar que mais tarde eles foram mortos. E quando Eli soube dessa notícia, caiu para trás e quebrou o pescoço. Eles foram mortos. E
a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. Que consequências desastrosas causadas por um pai que não quis agir de forma disciplinar com os seus filhos. Na sua tela você tem assim: o propósito da disciplina é a formação do caráter e não o esmagamento da autoestima. Por isso que a disciplina deve ser feita sob medida, com cuidado, não é? Ela não pode ser acima, ela não pode ser demasiada, não é? Ela tem que ser proporcional ao erro cometido. Ok, irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós aqui vamos encerrando. Que nós possamos, ó Deus, irmãos, amar a Deus, disciplinar nossos filhos, temperar nossa disciplina, para que nossos filhos sejam criados com encorajamento, firmeza, com doçura, para que a nossa repreensão seja feita como forma de consolo para as suas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude em tudo isso, em todas essas questões familiares que foram vistas nessa noite. Vamos orar e logo em seguida eu gostaria de fazer um anúncio. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é tão clara, ela nos ajuda tanto, ó Pai. Quantas vezes nós somos teimosos, cabeças duras, nós sabemos o que a Tua palavra ensina e mesmo assim nós insistimos no nosso erro e no nosso pecado. Ajuda-nos, ó Pai. Ajude aquele filho insensato a se voltar para Ti. Ajude aquela mulher briguenta a ser transformada no seu caráter. Ajude os jovens a esperarem a esposa prudente que vem de Ti, a escolherem bem, de acordo com os princípios bíblicos, a manterem os olhos abertos, orientados pela Tua palavra, sobre quem eles vão passar o resto das suas vidas. Ajude também os pais na disciplina dos filhos, ó Pai. Isso é manifestação de amor. Ajude, Deus, a sermos os pais que devemos ser, de acordo com o que a Tua palavra ensina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero insistir sobre a informação que nós estamos dando a respeito do retorno dos trabalhos da igreja. Nós vamos voltar esse domingo com celebração da Ceia do Senhor e assembleia regular da igreja. Nós não vamos transmitir pelo YouTube, porque a assembleia da igreja não deve chegar, as informações não devem ser divulgadas de forma ampla assim, e irrestrita. Mas nós vamos transmitir online através do aplicativo Meet. Vamos fazer uma reunião, não é? E essa reunião vai ser transmitida pelo aplicativo Meet. Através desse aplicativo você vai poder participar, mesmo que você não possa ir à igreja, você vai poder participar votando e dando a sua opinião, o seu parecer, ou então trazendo alguma contribuição para algum assunto que nós vamos tratar ali naquele domingo. Tá bom, irmãos? Lembrando que nesse domingo nós só teremos no máximo 28 pessoas no templo, certo? Em segundo lugar, crianças até 11 anos não deverão estar presentes, e também aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, que sejam maior de idade e tenham algum tipo de doença crônica, ok? E tenham mais de 60 anos de idade e tenham algum tipo de doença crônica, tá bom? Nós vamos tomar todas as medidas sanitárias adequadas para a higienização do local. Todos devem estar com máscara, tá bom, irmãos? Então nós vamos proceder assim nesse domingo. A partir do domingo, dia 26, aí sim nós vamos transmitir o culto da manhã pelo YouTube, tá? Nós continuaremos com o culto da noite online, tá? Nós só faremos as reuniões pela manhã,
tá bom? Qualquer dúvida, o irmão pode fazer contato comigo, pode fazer pergunta, que nós estamos dispostos a atender. Se o irmão tem alguma outra necessidade, está precisando de alguma coisa, faça contato conosco. É um prazer a igreja poder servi-lo em sua necessidade. Isso é ser igreja, é sermos irmãos em Cristo. Tá bem? Que Deus nos abençoe nesse restante de semana. Amanhã, às 19 horas, nós teremos uma reunião do Conselho Administrativo, então eu quero convocar mais uma vez o Conselho para essa reunião. Por favor, esteja orando por essa reunião do Conselho também, irmãos, e que Deus nos dê a graça de estarmos juntos na igreja no domingo, às 9 horas da manhã, e também temos o culto à noite, às 18 horas, mas pela internet. Ok? Até a próxima e um feliz restante de noite.